Bem-vindos ao nosso Pode Sim, né? Sou Carlos Luiz. Hoje nós vamos para o capítulo 49, né? Vou fazer aqui o máximo para a gente ficar nele, né? Já estou ficando com saudade do livro, né? Temos depois o 50 e o 51, tá joia? Peço, algumas pessoas já votaram, muito obrigado. Mas peço que vocês que estão ouvindo votem. Nós precisamos direcionar os nossos próximos programas, tá certo? Tem aí um empate, né? Não é nem técnico, é um empate exato entre duas propostas. E eu gostaria muito que vocês outros que não participaram ainda participassem, né? Não paga nada, é só um clique. Bem, meus amigos, vamos aqui para o 49. Né? No último capítulo, Eurípides ainda estava preso. Na verdade, Marcos, né? Marcos ainda estava preso. O que acontece? Há o julgamento, né? O conselho se reúne para julgar, né? Segundo a tradição da época, 3 ou 4 casos, né? E no meio desses estava Marcos. E aí, o livro aqui relata que depois de acalorada discussão, surgiu um final inesperado. Não se sabe como, Marcos foi absolvido. Né? A gente sabe, né? A gente sabe. E aí ele parte. Quer dizer, os nossos amigos essênios, né? O Josafá, Joel, Marcos, Lisandro estavam indo visitar um outro grupamento essênio, né, o Santuário do Carmelo, que é bastante conhecido, né, por quem estuda aí a cultura essênia. E eles estavam, né, então Marcos foi libertado e eles partiram de Jerusalém em direção ao Monte Carmelo. O capítulo 49 é essa viagem, né, alguns aspectos interessantes. Então eles transcorreram, eu não vou contar muitos detalhes da viagem, mas depois já de um certo tempo de viagem, eles resolvem parar e estão lá montando uma barraca, né, que o Joel tinha comprado, né, para descanso deles e em particular do Lisandro. Não esqueçamos que o Lisandro estava por volta dos 80 anos de idade, na época do Cristo, né, onde a média de vida aí devia ser 35, 40 anos. Então estava bem acima da média de vida da época. Bem, o fato é que quando eles estão lá, né, montando uma barraca simples, né, que o Joel tinha comprado para descanso, aproximam-se 3 homens. 2 deles vestidos, né, como essênios. E aí são identificados, né, se aproximam e se apresentam. Quer dizer, eles, né, esses 2 homens tinham vindo do Santuário do Carmelo, porque Lisandro mandou, né, uma comunicação avisando que eles estavam indo para lá com notícias extremamente importantes. Aí a primeira questão, como é que foi esse comunicado? Olha que interessante. Não tinha e-mail, não tinha correio, não foi de pombo correio e nem foi com sinal de fumaça. Lisandro se comunicou como os essênios se comunicavam, telepaticamente. Né? Quer dizer, e aí nós estamos vendo um fenômeno de telepatia entre vivos, entre encarnados, hoje estudado pela parapsicologia, e que Kardec também faz referência. Né? Não passou desapercebido esse fenômeno para Kardec. Kardec indaga aos espíritos se isso é possível. Né? Eu vou resumir, porque no curso nós teremos algumas aulas sobre telepatia e a gente vai explorar mais esse assunto. Mas o fato é que os espíritos dizem que sim, isso é possível. Né? Na época, Kardec nomeia de telegrafia humana, porque o telégrafo era o meio mais avançado da época. Né? Hoje a gente pode atualizar isso e falar de um WhatsApp humano, né? Sem precisar de aparelho. E Kardec indaga, por que é que todos não conseguem isso? E aí os espíritos dizem, porque para conseguir esse tipo de comunicação é necessário ser um indivíduo desmaterializado, quer dizer, já não ter tanta influência da matéria. Então, não é para qualquer um. Em laboratório, né, a parapsicologia tem conseguido bons resultados, mas
em termos de quantidade de conteúdo muito limitado, né? São símbolos, são imagens que o indivíduo manda para outro. Mas um bate-papo, né? Uma comunicação nesse sentido que a gente vê aqui, até onde eu saiba, não se conseguiu em laboratório da parapsicologia, porque exige indivíduos muito desmaterializados. Bem, e aí eles chegam, né? São acolhidos, certo? E falam que querem participar ali, querem acompanhá-los, né, no trajeto todo. E aí, olha aqui, vou ler um parágrafozinho. Há um pedido mental de Lisandro, Marcos reconstituiu com fidelidade o encontro com a grande estrela. Quer dizer, quem pode ouvir da boca do Marcos, ouve, né? A gente que não pode, ouve o pode sim, né? Aquele encontro que nós falamos, né? Das orientações do Cristo para os essênios. E aí, né, comenta salientando as lições recebidas com entusiasmo. Outra comunicação telepática, né? Lisandro pede telepaticamente Marcos, né, conta, e o Marcos começa a falar, para quem não captou, espontaneamente, mas foi um pedido mental de Lisandro. Falei que eram 3, 2 eram essênios, né, estavam vestidos, né, como os essênios. Aí tem um ponto interessante, é esse terceiro participante do grupo, né, que eu acho que vai dar uma boa reflexão para a gente. Ele vai dizer, o outro recém-chegado, moço simpático, aparentando boa linhagem, não escondia a alegria com a perspectiva de se integrar na caravana, né? Esse era o desejo dele, né? Mas o ancião, né, Lisandro, objetou. Lisandro não concordou com a participação desse jovem de boa vontade. E aí, educadamente, Lisandro diz: os cometimentos de ordem material da seita, nessa parte da Judéia, são de formas que dificultam os anseios da fraternidade, no sentido da participação direta que cabe aos membros do Sul. Muitos desejarão acompanhar-nos, poucos, entretanto, realizarão o intento. Educadamente ele disse assim, olha, o pessoal aqui dessa comunidade essênica da região, ele não fala, mas tudo indica que ele estava falando do grupo essênio de Qumran, que talvez hoje seja o mais famoso, né, porque lá se descobriram os pergaminhos do Mar Morto, né, tem lá os textos antigos de Isaías e etc, etc. Né, Lisandro estava se referindo a isso, quer dizer, o grupamento de Qumran, os participantes vão ter muitas dificuldades em nos acompanhar, poucos vão conseguir. E aí o jovem pergunta, haverá algum impedimento para mim? Né? Ele falou no geral, eu sou de lá, eu sou da exceção ou sou da maioria? Lisandro esclarece, a tua posição e os teus deveres em Arimateia superam as possibilidades de integração em nosso grupo. E aí, obviamente, o cara ficou triste, né? Marcos, vendo aquela tristeza, tentou argumentar a favor dele, né? Dizendo assim, quando se tem boa vontade, né? Tudo se supera e tal. Mas o Lisandro respondeu. Olha que coisa interessante para a gente pensar. Não se pode se desfazer de um momento para outro de compromissos sérios em favor de outras causas. O coração se torturaria no pesar, prejudicando ambas as tarefas e envolvendo os companheiros em ondas de inquietude. E aí todo mundo, né, provocou um choque, uma coisa saudável, né? Todo mundo se calou para refletir e absorver aquela lição de Lisandro. E o moço comentou, né? Resta-me a esperança sobre o futuro, né? Já que não vai dar para ir agora, Lisandro respondeu carinhoso. Enquanto isso, despoja-te aos poucos das ilusões transitórias. A vida ainda te pedirá contas do tesouro que guardas dentro de ti, meu bom José. Que era o moço. Que coisa intrigante, vocês não acham? Que coisa intrigante. Eu me lembrei muito da parábola, né, da história do moço rico que quer seguir Jesus. Né? Jesus não disse isso, mas Jesus colocou em xeque ele, ao dizer, despoja-te dos teus bens e segue-me. E aí o jovem não conseguiu se desfazer dos bens, né? Saiu triste. Algo parecido nesse caso. Mas aí eu fiquei pensando, o que é que isso se aplica a gente, né?
as nossas ilusões transitórias nos pesam. Quer dizer, nós só conseguiremos tarefas mais amplas quando nos desfazermos de nossas ilusões transitórias. Isso significa necessariamente que só teremos capacidade de praticar a caridade segundo Cristo e segundo Kardec, no sentido mais amplo, quando nós superarmos as nossas ilusões materiais no sentido amplo, né? Ilusões da vaidade, ilusões do apego aos bens, ilusões de mando, ilusões de posse. Como é difícil, né? Porque antes, quando eu me tornei espírita, bem no início, eu entendi a caridade como uma atividade externa, né? Vai lá, distribui alguma coisa e tal, claro que isso é muito precioso. Mas hoje, né, após meditar um pouco, ler algumas vezes, né, a Codificação, ler a Revista Espírita e livros como A Grande Espera, cada vez mais eu vejo o quanto Kardec foi sábio e eu não tinha entendido. Quer dizer, quando Kardec coloca como meta a caridade, e aí ele não diz que é caridade material, pelo contrário, ele fala muito de caridade emocional, caridade moral. Eu não tinha me dado conta que para viver de fato a caridade eu preciso amadurecer emocionalmente, né? Não é o cheque que assina, não é a hora que eu dou, né, no hospital. Claro que tudo isso é precioso, mas para um trabalho de uma envergadura um pouco maior, não digo maior, mas um pouco maior, é necessário haver a quebra, a destruição e transformação das ilusões transitórias, né? Porque aqui o que Lisandro está vendo é o seguinte: você não vai aguentar, meu filho, né? Você vai se comprometer, seu coração ainda vai estar vinculado às ilusões, e aí a sabedoria. Não adianta fingir. Eu conheço gente, né, que em determinado ponto largou tudo, virou uma espécie de franciscano, sem ser Francisco de Assis, né, mas espírita, e depois foi para o outro extremo. Eu não queria bem nenhum, e agora queria até os que não eram dele, digamos assim. Então, é complicado, né? É complicado, porque o processo de evolução ele exige uma sinceridade íntima muito profunda. Muito profunda. Se a gente fica apenas na ação externa, claro, melhor estar fazendo uma ação externa por bem do que estar fazendo uma ação externa por mal. Mas só a ação externa não vai nos levar a muita coisa, né? A gente não vai conseguir crescer, não vai conseguir a verdadeira felicidade. Isso aí não vai mesmo, né? Pode conseguir uma infelicidade menos ruim do que a infelicidade de quem pratica o mal. Mas, se a gente observar pessoas, e aí eu não falo só dos espíritas, que, né, os missionários que se tornaram espíritas, mas dos missionários da humanidade, na área da ciência, da filosofia, na área da política e etc, etc, são pessoas que necessariamente se dispuseram também a destruir suas ilusões. Porque a ilusão, né, a ilusão que nós temos é o grande obstáculo para a gente fazer o bem. Porque a ilusão nos leva a adorar a tentação, né? Adorar os desvios, adorar as mentiras. E aí é muito sábio isso, né? Quer dizer, se a gente quer crescer espiritualmente e praticar a caridade, de fato, tem que haver esse trabalho diário, né? De despojamento paulatino, pouco a pouco das ilusões. Porque se a gente hoje resolve que não vai ter mais ilusão e vai ser perfeito, a gente no fundo está trocando uma ilusão por outra. Então, é um trabalho, como está aqui no livro claramente, despoja-te aos poucos das ilusões transitórias. A vida sempre ajuda. Quase sempre a dor é justamente para isso, para quebrar as nossas ilusões transitórias. Às vezes a gente quebra um braço e é uma dor profunda no ego. Ah, mas isso não podia ter acontecido comigo, né? Onde estão os espíritos, onde está Deus? Então, a dor vem justamente para dizer: se disfarça pelo menos dessa ilusão aqui que você está vendo agora que é ilusão, né? Eu sou infalível, aí comete um erro lamentável.
Observa, você não é infalível. Eu sei de tudo. Aí a vida mostra que você não sabe. Eu sou uma pessoa maravilhosa, eu não tenho defeitos. Aí a vida vai e mostra que você tem defeito, né? Por meio de variadas condições e circunstâncias. Então é uma reflexão séria. Quer dizer, Lisandro interditou a participação desse moço no grupo. O grupo que você está vai exigir muito. Você ainda não está em condição de participar desse outro grupo. Alguém pode dizer, e a caridade? Né? Eu acho que Lisandro, né, Bezerra de Menezes, nessa época já era lúcido o suficiente para fazer a caridade. A caridade é não exigir dele o que ele não pode dar. Se o Lisandro tem uma observação profunda e constata que aquele moço não vai ter a mínima chance de conseguir, por que admiti-lo no grupo só para vê-lo fracassar? É preciso muita ponderação numa decisão dessa. Muita ponderação. A velocidade em que ele vai se despojar das ilusões é dele. Mas o que o Lisandro está dizendo é, nesse momento você não tem condição de assumir uma tarefa do porte que a gente está assumindo. Porque você tem muitas ilusões. E aí você vai abandonar um processo de amadurecimento para entrar num processo mais ilusório ainda, para fazer de conta que você pode. E aí é delicado, porque isso poderia servir, né, para quem queira se acomodar, de uma grande desculpa. Mas para quem quer se acomodar, tudo é motivo de desculpa. Né? O que a gente pode dizer é que é muito sério a gente pensar nisso. Qual é a minha tarefa? Quais as metas que eu quero atingir? Nem metas acomodatícias, mas também nem metas mentirosas. Né? Não, nessa encarnação eu vou desencarnar igual o Eurípides. Não faz isso, né? Não faz isso porque a dor vai ser grande. A gente tem tido, né, alguns relatos e visto relatos, né, discretos, mas verdadeiros, né, que Chico Xavier deixou registrado, que outros médiuns têm registrado, mais recente também, da situação dos espíritas no mundo espiritual. Por isso, né? Porque às vezes a gente cai na besteira de achar que porque conversa com o espírito, porque tem acesso a mais coisas, a gente já perdeu as ilusões. E aí, às vezes, a gente usa o tesouro que o Cristo nos deu para que nós fizéssemos a dolorosa operação, né, de despojamento das ilusões. A gente usa muitas vezes para quê? Para se iludir. Para achar que é melhor que os outros, arranja qualquer desculpa para fazer de conta que é espírito superior, né? Os médiuns, muitas vezes incentivados de uma maneira muito equivocada, confundem a evolução dele com a evolução do espírito que se comunica, que são coisas totalmente diferentes, né? Não é porque o indivíduo recebe mensagem do nosso querido Bezerra de Menezes, do Eurípides, seja de quem for, que ele é evoluído. Não tem nada a ver, né? Muitas vezes é um companheiro atrasado, necessitado, e por misericórdia os amigos espirituais dizem, vamos lá dar uma força, porque se a gente não envolver ele nas nossas vibrações, o miserável vai afundar de novo pela 1000ª vez. Então vamos tentar ajudá-lo, já que a gente está num período tão delicado. Esse despojamento paulatino das ilusões é possivelmente o maior desafio hoje de nós espíritas. Nós recebemos muito, mas muitos de nós talvez estejamos utilizando esse muito não para construir paz e para a tarefa dolorosa do amadurecimento, mas para a tarefa mentirosa da autoilusão. E aí, meus irmãos, é doloroso, porque tem que desencarnar, não tem jeito. Chega do lado de lá, cadê a luz que eu me fantasiei com ela? Cadê a pompa? Cadê a adulação que eu fiz indiretamente as pessoas terem por mim? Cadê o cargo importante aí que eu mantive na Terra? Cadê? E às vezes não tem. Agora você imagina o choque. É o indivíduo que se iludiu que ela é milionário e um dia ele tem que acordar num casebre alugado sendo despejado. É isso. Não?
Mas isso não significa que a gente, então, coitadinho de mim, não vou fazer nada, né? Porque eu sou tão pequenininho. É outra ilusão. A questão que o Lisandro manda é: vai trabalhar, né? No ambiente que você é capaz. Então, eu imagino assim, quanto mais necessitado nós nos reconhecemos, mais esforço a gente tem que fazer. Faz sentido? Se a minha doença é mais grave, eu tenho que tomar mais cuidados médicos com ela, né? Se eu só tenho uma pequena cãibra, eu só mexo o braço e ela passa. Se eu tenho câncer de osso, eu tenho que ter um tratamento complexo e completo. Então, eu penso que há uma relação. O reconhecimento da nossa necessidade espiritual deverá nos levar a ações coerentes com isso, de estudo, de meditação, de autodescobrimento e de ação social nobre. No trabalho do fim de semana, no trabalho do centro espírita, mas também no trabalho profissional, no trânsito, em casa. São desafios que é preciso a gente pelo menos começar a encarar. E assim é no mundo espiritual. Não pense em ninguém porque foi espírita vai ter acesso às colônias superiores. Não funciona assim. É como o Lisandro fez. Tem condição de aproveitar as lições? Então você vai para determinado lugar. Ah, mas eu queria ir para aquela grande universidade, no plano espiritual, maravilhosa, conhecimentos aprofundados, seres equilibrados, profunda paz, beleza, né? Finitamente superior à da Terra. Aí a pessoa olha e diz: olha, não dá. Porque nem você vai assimilar e você ainda vai atrapalhar os outros. Né? Então vamos trabalhar aí no nosso coração, para que a gente possa conquistar pelo menos uma situação razoável, né? Nem tanto mar, nem tanta terra. Não vamos para a colônia superior. Estou falando para mim e para uma parte, tá certo? Como eu sempre digo, os espíritos superiores que me escutem, por favor, tampem os ouvidos nessa hora. Aqui é para nós, para os atrasados, certo? Então não adianta. Mas também a gente não precisa desencarnar. E assim, a gente tem livros já publicados sobre isso e a gente tem acompanhado, né? Alguns espíritas simplesmente piram, enlouquecem ao desencarnar, gente. Isso é verdade. Não é um exagero da informação espiritual, não. Por quê? Porque ao desencarnar, eles têm que se dar conta de quem eles são. Agora você imagina, você passa 60 anos mentindo para você e para os outros, dando a entender com muita habilidade, né, que é superior, obviamente não pode ser escancarado, porque aí já denuncia, e chega lá, você é um imenso necessitado que sequer cumpriu o pouco que vinha fazer na Terra. São situações dolorosas. Então, reflitamos, né, com isso e vamos entender que grande parte da nossa missão na Terra é o despojamento das nossas ilusões. Se fizermos isso com honestidade, já caminhamos bastante, né? E vamos ter com certeza mais base para o cumprimento da nossa missão, digamos assim, social, né, externa. As duas são essenciais, mas a externa, para ser bem cumprida, necessita de um avanço nas nossas tarefas íntimas. Bem, me despeço, votem, vamos aqui para o nosso Evangelho e para a nossa mensagem final. Evangelho aberto ao acaso, capítulo 19, a fé transporta montanhas, o poder da fé. Quando veio até o povo, o homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelho aos pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, ameaçando o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível, né? São Mateus, capítulo 7, versículo 14 a 20.
Pai amado, rogamos a Ti o amparo e a ajuda dos amigos espirituais, que a Tua proteção desça sobre nós, para que possamos receber e transmitir a mensagem dos amigos da espiritualidade. Que assim seja. Caros irmãos, que a paz do Cristo toque os vossos corações, vos tornando fortes e abnegados para a imensa batalha do bem, que se inicia sempre em vossos corações. O Cristo uma vez disse: com fé transportareis montanhas, com fé transformareis a si mesmos. Amigos, o símbolo maior daqueles que conquistam a verdadeira paz é a misericórdia que portam em seus corações. Assim agiu Lisandro, misericordiosamente orientando José a primeiro trabalhar intensamente na superação de suas ilusões, qualificando-se para uma tarefa superior, o que de forma alguma significa abandono do trabalho, acomodação ou inércia. Não, é um convite para o trabalho mais insistente. Avance, despoja-te e mais será confiado a ti. Melhora-te e os amigos espirituais mais investirão em você, porque ao trabalhador é dado o salário. Digno é aquele que se esforça, porque atrai sobre si as bênçãos dos bons espíritos. Assim, amigos meus, agem os vossos anjos guardiões que vos observam diariamente. Orem com mais fervor. Busquem melhorar-se em cada momento da vida, e eu vos asseguro, eles estarão cada vez mais perto de vossos corações e na hora certa se apresentarão aos vossos olhos espirituais, enviarão mensagens, estarão convosco em sonhos lúcidos, porque é desejo deles e é ordem de Deus que tudo seja feito nesse momento de decisão para todos aqueles que quiserem superar a si mesmo. Que todo o amparo seja dado aos corações que querem tornar-se dóceis e obedientes à lei do amor. Por isso, amigos, coragem, disposição, porque não vos faltará amparo nunca, se o vosso coração de maneira firme reconhecer a grandeza de Deus e suplicar humildemente: Senhor, envia a mim um bom espírito para que eu me torne melhor servidor de tua obra. Não faltará amparo e apoio para todos aqueles que se dispuserem a trabalhar na última hora que iniciamos na vinha do Mestre. Os tempos são chegados. Serão pouquíssimas décadas para que se complete as profecias anunciadas por João, o evangelista, no livro das Revelações, o Apocalipse. Por isso, amigos, coragem. Se a caridade de muitos irão esfriar, que não se permita, que o vosso amor e vossa devoção sofra abalos. Contudo, a vigilância é necessária. O amor diário deve ser cultivado por meio da prece e da ação, porque a estes estará reservado as melhores posições do serviço, porque humildemente, no silêncio e no anonimato, souberam preparar-se para servir aos Espíritos do Senhor que já estão no mundo. Muita paz do vosso irmão e amigo Caibar Schutel.